Olá, eu sou Matheus Maia e esse é o UFOcast, o podcast da Universidade Federal de Berlândia, que irá trazer convidados para falar de autoridades e te mostrar uma universidade para além dos muros. Olá, eu sou a Jussara Coelho e hoje a gente vai conversar com a Renata Neiva. Nós vamos conversar com ela sobre o livro Pedagogias da Beleza, as páginas femininas do Correio da Manhã. Isso mesmo, Jussara. E a nossa convidada, além de ser jornalista, ela é ex-apresentadora de TV, também cerimonialista, diretora de comunicação social aqui da Universidade Federal de Berlândia, aprecia vinhos, que todo mundo sabe, é uma garota fitness, tem uma paixão em explicar cachorros também. Boa tarde, Renata. Oi, gente, tudo bem? Nossa, eu adorei essa apresentação. Não, você viu, Não, né? e eu tô me achando aqui porque, como você disse, eu sou jornalista há mais de 30 anos, então já estive em estúdios de TV, de rádio, redações de impressos, mas que bacana estar num podcast, né? Porque a Jussara Coelho é uma das pessoas mesmo que recebe as minhas dicas de podcast, porque eu falo que eu sou a louca do podcast, então eu acho muito bacana estar aqui no podcast com vocês. Sim, o podcast é muito legal, porque agora a gente consegue fazer essa estrutura, né? Vídeo e stream ao mesmo tempo. Eu acho que isso faz com que a galera acaba apaixonando-se mais. Eu confesso que eu não sou a pessoa que escuta muitos podcasts. Hoje, nos vossos bastidores, já recebi algumas dicas. Quem sabe a gente pode trazer para vocês nas redes sociais. Mas vamos lá. Jussara, apresenta melhor aí a nossa entrevistada. Exatamente. E para você que está nos ouvindo nos podcasts, eu queria saber, você está nos ouvindo fazendo o quê? Deixo essa pergunta para vocês interagirem com a gente também. E para falar melhor, né, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a história da educação das mulheres, né, a representação do corpo feminino. E você que está nos acompanhando também vai entender o que é pedagogia da beleza e como ela foi se alterando, né, com o passar do tempo. Isso mesmo. Renata, eu acho que ao longo do nosso bate-papo é importante a gente falar sobre a situação da mulher atualmente no Brasil, mas para além disso, trazer algumas dicas também de onde se informar, de como saber mais sobre tudo isso, como é que é a situação da mulher. Mas para começar, eu acho que seria legal se apresentar um pouquinho para a gente do seu livro, da sua obra, como é que foi esse processo? Olha, livro, vou mostrar aqui, Pedagogias da Beleza, né, as páginas femininas do Correio da Manhã. Esse livro tem uma história que começou antes do meu mestrado, porque eu tinha muita vontade de voltar a estudar, depois de anos e anos no chão de fábrica, que é o chão da redação, queria muito voltar a estudar, já tinha feito o MBA, e aí no mestrado eu vi a linha História da Educação, falei, eu acho que eu vou começar por aí. E eu tinha muita vontade, antes mesmo de eu ser aprovada no mestrado, de estudar o Correio da Manhã, que foi um dos maiores jornais do Brasil na primeira metade do século XX. Sim. E esse jornal ele reuniu os grandes nomes da literatura, da imprensa. E como que eu quis saber sobre o Correio da Manhã, me apaixonei pelo Correio da Manhã. Foi um livro, O Leitor Apaixonado, do Rui Castro, e ele tem uma crônica. Nessa crônica, ele lamenta que há poucas pesquisas no país a respeito do Correio da Manhã. E ele fala num trecho que eu acho tão bonito, ele fala assim, os jornais quando morrem, eles não vão para o céu. Eles ficam em algum canto da Hemeroteca Nacional, da Biblioteca Nacional, e esse jornal está lá, digitalizado à espera dos pesquisadores. Eu falei, agora, né? Se eu tiver oportunidade, eu vou. E como tudo estava conspirando para que isso desse certo, numas belas férias no Rio de Janeiro em 2012, eu estava voltando da praia e no hotel em que eu estava hospedada, eu ouvi um barulhinho, uma música muito boa de bossa nova. Estava de short, com o pé sujo de areia, e eu perguntei para o pessoal da recepção o que estava acontecendo. E eles falaram assim, o Rui Castro está lançando um livro. Ali eu falei, eu posso ir? Ah, pode ir. E eu fui, cheguei lá, o pessoal todo arrumadinho, todo bonito, né? Que era o lançamento do livro do Rui Castro sobre bossa nova em Rio de Janeiro. E eu entrei na fila. Eu comprei o livro dele, entrei na fila daquele meu jeitinho mesmo, chinelinho. E na hora que eu cheguei perto dele, eu falei, eu estou aqui por causa do Correio da Manhã. Eu quero entrevistar, eu quero ser a pesquisadora do Correio da Manhã. E aí ele pediu para interromper a fila. Olha que louco isso. Aí ele pediu para parar um pouco,
pediu licença para as pessoas que estavam aguardando e me chamou no canto. Ele falou, então vamos conversar. Exatamente o que você quer estudar? Eu falei, não sei, eu quero conhecer o Correio da Manhã, conhecer as pessoas. Aí ele pegou o livro, anotou o e-mail, falou, você entra em contato comigo que eu vou te passar os contatos de jornalistas que trabalharam no Correio da Manhã. A partir daí eu fui aprovada no mestrado e comecei toda essa história. E assim, eu levei os livros, né, depois que eu fui entrevistar o Rui Castro, eu voltei para o Rio de Janeiro, conheci o apartamento dele, o lugarzinho onde ele escreve, e toda a dedicatória ele fala do órfão do Correio da Manhã, com carinho Rui Castro. Para você ver que era um jornal extremamente apaixonante, né, que reuniu Sim. grandes nomes. Clarice Lispector, Antônio Calado, Carlos Drummond de Andrade, essa turma. Grandes nomes passaram por lá, né, Renata? Grandes nomes, os maiores passaram Sim. por lá. Tá, e eu tô na dúvida também nessa sua trajetória. Quando que entrou o feminismo? O feminismo, na verdade, eu acho que eu comecei a pensar sobre feminismos, mas sem entender o que era, ainda criança, porque a minha mãe, que não tá mais aqui, mas a minha mãe, com toda a sua simplicidade, uma pessoa que teve poucas oportunidades na vida, estudou até o 4º ano do ensino fundamental, era costureira, ficava 12 horas por dia numa máquina de costura. Nós somos 3 filhas e ela sempre nos educou para a vida de uma forma assim. Isso lá atrás, nos anos 80, ela falava pra gente, sejam independentes. Tenha o seu dinheiro, independente se vai casar ou não, ou primeiro estuda para depois casar. Então, na verdade, o meu contato com o feminismo foi dessa forma, só que eu só vim entender isso na academia. Que eu já fui educada de uma certa forma pela busca de igualdade, de gêneros, por ter uma identidade profissional, porque ela achava isso extremamente Sim. importante, mas eu só vim entender isso na universidade. E, na verdade, eu comecei a estudar no mestrado as páginas femininas do Correio da Manhã, que eram as páginas escritas pela Clarice Lispector, que usava o pseudônimo Ellen Palmer. E qual foi a minha grande questão do mestrado? De que forma uma coluna feminina que era extremamente lida por todo o Brasil, como que essa coluna educava as mulheres brasileiras urbanas de uma determinada camada social para um tipo de ser e de estar no mundo. E aí eu li todas essas colunas da Clarice, entre 1959 e 61, e ali ensinava como você harmonizar vinhos com comida, como você deveria se sentar num carro. Tinham dicas engraçadíssimas, que uma mulher educada primeiro põe uma perna tal, depois outra perna, e eu ia, tentava fazer as coisas. E a questão da importância da balança, do corpo magro, do corpo jovem, a questão e de como você enfrentar esse poder masculino. As mulheres dos anos 50 era ensinado, então, a ter dissimulação. Sim. Se você é a rainha do lar, do espaço privado, então finge, dissimula. Porque ele vai achar que ele domina. Que ele domina. Então, era uma estratégia que elas tinham. E daí, no doutorado, eu resolvi estudar todas as páginas femininas do Correio da Manhã. Aí eu analisei o jornal desde 1901, eu descobri que elas tinham uma recorrência a partir de 1925 e foram até 72. 2 anos depois, o jornal morreu. Sim. Não foi para o céu, tá na hemeroteca. E morreu asfixiado pelo regime militar. Renata, você estava falando sobre essas questões dos jornais, né, editarem, principalmente as páginas femininas, né, que era o que muitas já foi denominado, né, o jornalismo feminino. Quais são os impactos que você acredita que vem acontecendo? Porque a gente sabe que com a evolução, os movimentos foram surgindo ao longo do tempo, mas ainda há resquícios. Durante esse seu processo de pesquisa, igual você falou, você esteve em casa, você tentou reproduzir algumas coisas. Quais foram os impactos, você acha que a gente ainda consegue enxergar desse movimento? Eu acho essa pergunta interessantíssima, porque nas considerações finais eu tentei, de uma forma mais rápida, fazer uma comparação com as páginas femininas dos grandes jornais que circulam ainda hoje, tipo o Globo, e dei uma olhada também nas influenciadoras digitais para ver se o discurso mudava muito. Então, o que é ser a mulher bela do século XX? É a mulher magra,
muito magra e jovem. No mundo ocidental é proibido envelhecer. Você não pode ter rugas, você não pode ter gorduras, você não pode envelhecer. A segunda opção é terrível, mas só se fala nisso. Como que você vai se manter jovem para o resto da vida, né? Não tem jeito, você tem que envelhecer. A outra é morrer e a gente não quer. Enfim, mas eu passando uma olhada assim nas páginas femininas atuais, nas influenciadoras digitais, que tem muitos e muitos seguidores, reverberam, são os mesmos ensinamentos. É claro que nós temos aqui e ali novos discursos que surgem defendendo uma pluralidade de corpos, uma autoaceitação, mas não tem a mesma força, até mesmo nos comentários. Quando você pega uma mulher, uma artista como a Preta Gil, Sim. que ela vai para uma rede social e coloca uma foto de biquíni, os elogios, eu estou colocando muitas aspas nisso, são: nossa, que coragem. Nossa, gostaria eu de ter essa coragem. Quando você pega uma influenciadora dentro desse padrão idealizado, porque a conclusão que eu chego aqui é essa idealização do padrão inatingível, que é o padrão eurocêntrico, Sim. que a partir dos anos 60, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas essa padronização, ela veio nos anos 60 com tudo, é da mulher muito alta, em linha reta, longilínea e branca. E muito magra. Sim. Então, eu acredito sim nas mudanças, mas elas são muito lentas. Ainda reverbera esse padrão. Certo. E por que na década de 60? Eu observei, Jussara, tanto lendo o jornal, porque eu analisei as colunas, as reportagens e os anúncios publicitários. E junto eu me inspirei em vários autores, eu li muito para fazer esse livro, então eu fazia assim uma interseção do que eu estava lendo com o que eu estava descobrindo. O que a gente percebe? Final do século XIX, início do século XX, uma certa corpulência ela é aceitável como sinônimo de distinção, de riqueza, mas desde que a sua cintura seja extremamente marcada, daí os espartilhos. Sim. Mas não se falava em emagrecer, obesidade era um termo que não existia, não se falava disso. Falava em robustez, em corpulenta, às vezes até como elogio, desde que você fosse contida nos gestos e nos movimentos por esse espartilho. Quando chega os anos 20, o espartilho sai de cena e vem aquelas roupinhas mais leves, mais fluidas. Portanto, o corpo, como ele não tinha uma sustentação, uma amarração, um suporte, ele teve que ser mais magro. Então, os jornais, as colunistas, as conselheiras, que se passam por amigas íntimas dessa leitora, sim, elas começam a preconizar que o corpo magro é o corpo que vai poder ficar leve dentro daquela roupa. Nos anos 30, vem um discurso médico com relação à obesidade. E já começam a classificar a obesidade. Anos 40, a gente tem uma entrada da indústria farmacêutica de cosméticos muito pesada, junto com Hollywood. Anos 50, o padrão da Miss, curvilínea, mas com a cintura cada vez mais fina. Quando chegam os anos 60, vem essa mulher extremamente magra, o modelo era Twiggy com 1,76 m, pesava 43 quilos. Este era o modelo de beleza. E por que nos anos 60? Porque surgiu uma personagem nos anos 60 que ela alterou toda a história da moda e toda a história da vestimenta. A mulher jovem. Até os anos 50, as manequins que desfilavam naquelas grandes boutiques do Rio de Janeiro, que aquelas senhoras, a elite ficava lá assistindo aos desfiles, eram manequins com mais de 25 anos. Até nas fotografias do jornal, eram mulheres com mais de 25 anos. A partir dos anos 60, a adolescente, ela passa a ser a nova estrela do jornalismo, das páginas femininas, dos suplementos, das colunas sociais. Surgem os brotinhos, eles chamam de carne fresca. Eles têm orientações e dicas para as mulheres com 20. Cuidado, você já não tem mais o frescor da menina de 16. Pensa você lendo isso todos os dias. Aí você me pergunta, mas por que você foi estudar um jornal e não as revistas femininas? Se a revista feminina tem uma periodicidade mensal, eu encontrei no Correio da Manhã colunas femininas todos os dias. Você imagina um jornal que era
produzido no Rio, lido no país inteiro, todo dia uma coluna falando para você se olhar no espelho 6 vezes ao dia, se pesar não sei quantas vezes, que a balança é a sua melhor amiga. Era muito engraçado, né? Porque eles criavam, esses leitores, né? Esses interlocutores, esse processo de intimidade. Era como uma dica diária ali, olha, Total. Me escuta. Sim, eu sou sua amiga. Isso. Eu estou falando isso para o seu bem. Eu sou a sua melhor amiga. Sim. E se você me ouvir, você vai alcançar o sucesso. Você citou uma palavra que é exatamente isso. A história da beleza, ela é muito interessante, porque você tem, até o século XIX, mais ou menos, a beleza, ela era um dom divino. Sim. Jussara nasceu bonita porque Deus quis, não há o que fazer, tanto é que você não podia fazer muita coisa, você tinha que ser do jeito que Deus te fez. No início do século XX, a beleza, ela é um dom da natureza. Você pode mudar um pouquinho com a indústria farmacêutica ali, mas pouco, não altera o que a natureza fez. E assim foi até os anos 50. Quando chegam os anos 50 e em diante, isso prevalece até hoje, beleza é obrigação. Você é responsável por ter perseverança e pelo autocuidado. A gente está ouvindo tanto falar em autocuidado agora, nessa pandemia. As skincare. Gente, o discurso continua. E se você é gorda e se você é velha, você é uma fracassada. Sim. Você é uma desleixada. Você fracassou na autoapropriação do seu corpo. E esse movimento ignora todas as questões até fenótipas, né? Gente, tudo. Então, assim, tem pessoas que... É tudo multifatorial. Sim, igual o padrão estabelecido é o eurocêntrico, que são as mulheres magras, finas, sem curva nenhuma, e aí a gente vai vir aqui para uma questão histórica brasileira. Nossa, com essa beleza. Sim, exatamente. Da multiplicidade, né? Uma dúvida que me surgiu, Renato, durante esse processo de pesquisa, citou-se, por exemplo, a questão de como é que a mulher brasileira foi vista fora daqui nesse processo de embelezamento, que a gente sabe que houve uma hipersexualização do corpo feminino brasileiro. Sim, mas o que chegava nos jornais, no Correio da Manhã, eu falo do Correio da Manhã, gente, mas poderia ser outro jornal do mesmo período, e eu gosto muito de explicar isso. Jornal, imprensa, é caixa de ressonância. É um discurso que está circulando na sociedade, são ecos. Sim. Ele pauta, mas ele é pautado. Então, tem que ser o discurso que está circulando. Então, na verdade, a mulher brasileira, ela não era o modelo. A europeia que era o modelo. E até quando surgiu a minissaia nos anos 60, eles falavam assim, olha, as americanas, as parisienses, sempre as parisienses em primeiro lugar, já estão usando. Veremos o que acontecerá com as brasileiras. Quer dizer, elas nunca eram protagonistas. E com relação às minissaias, anos 60, a saia encurtou, o corpus à mostra, o biquíni nas praias, aí surgiu o inimigo número 1 das mulheres, que desde então nós não temos um minuto de paz. Claro que já tinha sido detectado pela medicina nos anos 30, mas nos anos 60 virou título manchete de todas as páginas femininas, que é a celulite. Ninguém via, então ela não existia. A partir do momento que os corpos estão à mostras, começaram a apontar o dedo, mas você tem celulite. Quem não tem celulite? Qual a mulher que não tem celulite? Mas ela virou a inimiga número 1, aquela que tem que ser perseguida, e se ela não for extirpada, fracassada é você. Isso é muito pesado, gente. Muito. E isso reverbera até hoje, né? Até hoje, Sara. Passou pouco tempo e acho que pouco a gente conseguiu caminhar. Você falou a questão do autocuidado. Estão dando outros nomes para esse processo de quase um adoecimento, né, da mulher em busca de um padrão inexistente, né? Tipo, você é responsável. Você é responsável pela sua saúde mental. Você não está fazendo autocuidado? Você não está fazendo aquela lista todinha? Às vezes mudam os procedimentos, as técnicas, mas o aconselhamento, as prescrições, elas continuam. Quer ver? Vou pegar uma coluna aqui de 1971. Nos anos 70, começou a moda do short. Sim. Anos 70. Agora, atenção, diz aqui a colunista. Antes de aderir a essa moda, ponha-se diante de um espelho. Veja como está a sua linha, principalmente pernas, joelho é o ponto mais crítico. Também as coxas, quadris, cintura.
mesmo que não sejam perfeitas, devem ser bem proporcionadas e estéticas. A gordurinha a mais, aquelas varizes azuladas em algum lugar ou a presença de celulite são totalmente incompatíveis com o uso do short. E esse critério de bom senso demonstra se você tem bom gosto e elegância. Afinal, a moda tem de tudo e para todas, não sendo necessário insistir num detalhe que não lhe convém. Ou seja, olhou para o espelho, viu que tem, não use. E quem tem condição de usar, então? É o que você falou, né? Quem? Só as novinhas de 14, 16 anos. Crianças. Criança. Eu acho que até as meninas de 14 anos já tem uma veia ali e tudo. E é exatamente muito cruel pensar isso. Eu, durante meu processo também de pesquisa, eu estudei esse papel da moda e é muito louco você pensar que o jornalismo de moda, que acaba enquadrando nesse papel aí, ele vai trilhando esses caminhos e deixando resquícios aí que respaldam. Porque até hoje tem. Agora a gente tá naquele movimento de trazer o que já foi tendência, né? A mini saia, o cos baixo tá voltando agora pro século XXI. E já tá começando os padrões. Olha, mas se você tem uma barriguinha ali saliente, vamos pra academia. O tal do não lhe favorece, não lhe cai bem. Às vezes o texto não tá nem tão explícito quanto era aqui, né? No século XX. Mas tem sempre... Eu que já passei dos 50, eu estou bem para a minha idade. As pessoas têm coragem de falar isso. Né? Então, é complicado. Aquilo, a gente estava conversando outro dia também sobre esses programas de moda que passam na televisão. Então, eles te repaginam, né? Seus amigos te inscrevem nesse programa falando que você está mal vestida. E o mal vestida é mais ou menos isso que você leu da década de 70. É uma pessoa mais velha indo no supermercado de calça de academia. É uma pessoa muito velha ou muito nova indo buscar os filhos na escola de short. A gente está no Brasil. Se você e aí coloca um padrão americano para vestir uma roupa num lugar que é extremamente quente, é um absurdo. E eu não tô falando de um programa que tem 10 anos. É um programa recente que eles estão sempre fazendo, principalmente nesses canais fechados que trabalham muito essa questão de beleza e cuidados, né? E é isso, eles fazem desse sentido. Então você que vai no supermercado de calça de academia, tenta ser prática, tá morrendo de calor e quer usar uma blusa simples, você é horrorosa. Você tá assassinando a moda. Você tá assassinando a moda, tem que jogar suas roupas todas fora, porque não é assim que você se apresenta num supermercado. Eu falei, eu nem sabia que tinha que se apresentar no supermercado. E quando eu trago aqui essa questão de se cuidar para atingir um padrão, é essa questão do padrão idealizado, né, gente? Qual é o padrão de beleza? Ele muda ao longo do tempo, mas aquele padrão idealizado da jovem magra, muito magra, cada vez mais magra, ele permanece. A gente tem tá tendo um movimento hoje que eles falam sobre os corpos livres. As marcas querem inserir a galera com corpos diferentes, só que inclusive teve uma questão que aconteceu esses dias para trás de uma marca que exatamente estava pregando isso, a gente vai produzir roupa para todos os corpos, a gente acredita em corpos livres. Na hora que você entrava no site, tudo padrão. Quem estava vestido eram as mulheres magras, porque elas ainda estão lá. E é interessante que às vezes você não encontra nem pessoas que têm o aspecto da brasilidade. Normalmente são mulheres brancas mesmo, até americanas, que estão posando para essas marcas, justamente para incentivar esse processo. Com questão da idade também é tudo muito triste, assim, porque tinham padronizações. A mulher de 40, ela não podia usar o cabelo longo, tinha que cortar o cabelo imediatamente. Tem dicas aqui com questão do tailleur, que não podia ser outra coisa no seu tailleur, que não podia mostrar o corpo, não podia mostrar a perna, batom, não podia usar um batom vermelho, um esmalte vermelho. Mulheres de 40, que são mulheres muito novas. E 50, eles já falam em senilidade. O jornal já falava, são senis, são idosas, são velhas. Então, é realmente muito complicada essa educação do corpo feminino. Quem não fica com a cabeça, né, noiada, cheia de problema, depois de ficar o dia inteiro ouvindo que você não se encaixa em lugar nenhum. E eu gosto muito de citar o Bauman, que é um antropólogo, sociólogo, que ele falava o seguinte, ele falou, gente, sempre a indústria, ela é como se fosse uma corrida
E a linha de chegada, ela nunca estará lá. Então, ela sempre vai mover a linha de chegada com um novo padrão, com um novo preceito, com um novo conselho. E a gente não vai ter pulmões. Ele fala assim, nem o mais forte dos corredores vai ter fôlego para chegar até essa linha, porque ela é feita para se mover, que é para a gente correr, né? Por exemplo, se nos anos 20 você tinha que ter uma cintura muito fina, a pele alva, essa questão do corpo em linha reta, hoje no século 21, agora em 2022, as mulheres são bombardeadas em algumas páginas femininas para que haja uma padronização da vulva. Existem preceitos para o que eles chamam de beleza íntima. Vendem vários de cirurgias e tudo para que sejam todas iguais. E o mais incrível é que quem dita a moda que a mulher vai ter são os homens, né? Porque normalmente esse modelo de vulva ideal, ele veio de um lugar. Ele veio porque essas pessoas assistem coisas, né? Ficam assistindo esses vídeos que são pessoas impossíveis, são padrões também impossíveis de alcançar e fazem com que a mulher também tenha que ser essa pessoa por dentro, por fora, dos lados, que a gente também não alcança, porque além dessa questão física, tem a questão comportamental. Você não pode sentar assim, além de você ter que ser maravilhosa, né? Você não pode falar alto. Europeia, você não pode falar alto, você não pode sentar assim, você não pode fazer desse jeito, assim não é feminino, assim é feminino, assim não é. Então, a gente fica se perguntando, né? Às vezes a gente acha que com a pandemia ia melhorar, até quando, né? Então, a gente ficou mais livre para deixar o cabelo do jeito que quisesse, para tentar, porque a gente acaba fazendo isso muito pro outro, né? Então eu vi muito na pandemia essas pessoas tentando um pouco se reinventar, porque elas não precisavam se vestir para outra pessoa. Aí era só uma reunião ali, então a pessoa começou a pensar como que eu gosto de me sentir. Mas a partir do momento que a gente sai de casa, volta a pessoa a falar que você engordou, você emagreceu, por que você fez isso com seu cabelo tá bonito assim, não tá, o seu rosto tá assim, tá assado. Nessa pesquisa, analisando 50 anos de história de páginas femininas, o personagem central do enredo é o homem, era o marido, era tudo você tinha que fazer para conseguir o marido e depois para manter este marido em casa. Do seu lado. Então, tudo, tinham dicas assim. Eu quero encontrar uma aqui, porque eles fizeram uma série, Noivas de Maio, e tem essa coluna aqui chamada O Outro Lado do Enxoval, Pequenas Atenções Femininas, para as mulheres que vão se casar. Deixa eu ver o ano, 1962. Vamos lá. 1. Apresente-se sempre bem cuidada, mesmo se estiver caindo aos pedaços de cansada. Faça com que o seu marido se sinta o seu protetor. Não desminta o seu marido em público e, se possível, mesmo em casa. Saiba dizer com bom humor, eu é que não tenho razão. Não reserve a sua alegria para os outros usando cara fechada em tete-a-tete com seu marido. Não olhe, nem tampouco fiscalize o que seu marido tem nos bolsos. Aceite com bom humor a anunciada visita da família do seu marido. Não culpe seu marido dos defeitos dos filhos. Ouça com interesse as pequenas histórias que ele gosta de contar. Não sugira seu marido, nem se mostre interessada por despesas acima das possibilidades dele. Não dê palpites em conselhos quando seu marido estiver dirigindo o carro dele. Deixe-o ler tranquilamente o jornal. Nunca indague onde foi o dinheiro, nem lhe controle as pequenas despesas pessoais. Receba sempre com amabilidade os amigos de seu marido. Fale o menos possível das suas preocupações. Ou seja, deixe de desistir, né? Deixe-o ver tranquilamente as reportagens esportivas na televisão. Ria como se estivesse ouvindo pela primeira vez uma anedota que ele já te contou diversas vezes. E tenha sempre bom humor, apresente-se sempre bem tratada, arranjada, maquiada, como você fazia quando eram apenas namorados. Já o tem como marido? Agora faça o impossível para conservá-lo. Nossa. Assinado boy lixo, né? Não, é porque a mulher não podia fazer nada, então. Mas eram os ensinamentos recorrentes. A gente pega um livro fundante para todas as feministas. Aí, O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir.
Ela vai explicar por que a gente pega a menina, coloca aqueles vestidos, aqueles laçarotes, aquilo, a menina não tem como nem brincar, e o menino já é o menino, olha, que solto, que faz isso, que faz aquilo, arteiro. que corre, o arteiro, que consegue fazer tudo. E a mulher é aquela que espera o amor chegar. É a Cinderela, é a Bela Adormecida. E Branca várias de Neve, Branca de todas Neve, as todos outras, esperando né? um beijo do príncipe Todos encantado. esperando o beijo, aquele homem que vai te salvar. E se ele te salvou, você não tem o direito de não ficar impecável. É engraçado, né? Os contos de fadas não tem o pós, né? O pós-casamento. Não, Será que é porque elas não para podem? Ela aí, já fala né? assim, ai, gente, já deu, agora eu preciso aqui, ó, ser um robô. Senão o príncipe vai me largar e procurar outra. Pois E esses livros, essas dicas, né, muitas vezes eram escritas por homens, né, que se passavam por mulheres. Muitas vezes Sim. escrito por homens. Nós temos uma série aqui do Conde Marco. O Conde Marco, ele fez uma série de como as mulheres deveriam ser extremamente belas. E a primeira dica era dieta, nos 50. E aí ele fala que durante o namoro, elas bicam como passarinho na frente do pretendente. E depois elas se entopem como se fossem um peru às vésperas de Natal. Ele escreve isso. E era uma coluna muito aclamada. Eram homens falando como você deveria Se portar. se comportar, sim. Mas eu acho que é exatamente o que a Jussara falou, né? Os caras pensando assim, ó, o ideal de mulher é isso. Sim. Então, vocês precisam ser assim, porque senão vocês não vão arrumar ninguém. E qual seria o ideal de homem, né? Ninguém, né? Eles não pararam para pensar sobre si mesmos, né? Mas dentro dessa ideia do machismo é bastante isso, né? Eles não pensam sobre si mesmos, eles são tão maravilhosos, né? Sim. Eles são a pessoa que está te salvando da solidão, né? Então a gente fala bastante da questão da solidão, O microfone. Obrigada. Da solidão da mulher, né? Da mulher que depois de uma certa idade não pode ficar sozinha, e é uma coisa que me deixa um pouco incomodada, que eu não sei se alguém tá ouvindo, quem estiver ouvindo, que já ouviu isso, para mim é um desaforo alguém chegar e perguntar: e por que você está sozinha até hoje? Né? E começa a perguntar com 23 anos, não é? E é engraçado que é um tom de fracasso. Né? Isso, Nossa, ninguém você pergunta. fracassou Ninguém te muito. E ninguém pergunta pro homem que é mais velho por que você está sozinho até hoje. Pergunta por que você escolheu estar sozinho até Sim. hoje. E né? aí quando o cara conta, gente, eu digo que né, sou homem, já escutei isso. É um valor de vitória, assim, nossa, ele tá sozinho, mas provavelmente ele tem várias mulheres por trás. E a mulher que conseguir captar esse cara, ela vai Nossa. ser Não, a ela é a barbuda, guerreira. né? Ela é a guerreira, mas vocês estão vendo que não é fácil. É um exercício diário, você tem que ir lá, né, se medir, se pesar, se fragmentar inteira e controlar todos os seus gestos, né, a mãozinha, o pezinho, o que falar, o que não falar, o que vestir, o que deixar de fazer, para exibir esse troféu. Então, por que eu quis estudar essa questão de imprensa e educação do corpo feminino? Eu quis entender de onde que saiu tudo isso e por que a gente repete tudo isso. E daí você vai entender essa definição dos papéis, que isso já vem lá do século XVIII, por que a mulher é a rainha do lar do espaço privado e o homem é do espaço público. O poder dele está na rua. Porque ensinaram pra gente que nós, mulheres, temos características, que nós nascemos com certas características como passividade, docilidade, meiguice, e os homens com força, com perseverança, brutalidade, como se... Gente, isso é do ser humano, né? Tem homem que é meigo, tem mulher que é bruta, e por aí afora, cada um com a sua própria característica. Não, mas nos ensinaram que você já nasce com um estereótipo para aquilo que você tem que fazer. Sim, daí definem os papéis. Sim, e aí quando, por exemplo, você encontra mulheres que são mais brutas, mas aí já vem o estereótipo, aquela, não sei lá, quando elas deve ser lésbica. começam a ocupar espaços tradicionalmente masculinos, mulheres nas exatas, mulheres pilotando avião, opa, deve ter alguma coisa errada ali, não é? Por que as profissões das mulheres, não estou falando das operárias não, porque as mulheres das classes trabalhadoras sempre trabalharam, mas vamos falar da classe média.
As mulheres, até os anos 50, elas não podiam trabalhar porque o fato de você trabalhar demonstrava que o seu marido não era macho o suficiente para ser o provedor da sua casa. Mas quando elas saíram para o mercado de trabalho, elas só poderiam trabalhar em profissões que fossem consideradas maternais. Professoras dos ensinos fundamentais, Sim. enfermeiras e secretárias. Elas continuavam exercendo no espaço público o que elas faziam Dentro de casa. Que são cuidadoras. Sim. Renata, eu acho que a gente teve uma conversa antes de começar o podcast e acho que cabe a gente retomar. Você falou sobre a imprensa e a mulher. Você já foi âncora e esteve à frente de jornais. Como que, até alguns anos atrás mesmo, a própria imprensa televisiva botava essas mulheres, vocês, né, nessa caixinha para se apresentarem, para se portarem? Eu saí do telejornalismo há 12 anos. Então, eu vou falar não só da última emissora que eu trabalhei, mas eu já trabalhei em várias emissoras, inclusive no exterior. Vocês vão se lembrar. Como que nós, mulheres, deveríamos nos apresentar nos telejornais para termos credibilidade? Cabelinho curtinho, ou no máximo Chanel, e terninho. Brincos muito pequenininhos, o esmalte tinha que ser incolor. Ok, tira a atenção da notícia. Mas será que era só isso? Nós tínhamos que ter umas roupas adaptadas do masculino para que nós passássemos credibilidades. Quem tinha um cabelo longo, assim como a Jussara, existia uma regra. Você pode até apresentar o jornal e ser repórter, mas você tem que colocar o seu cabelo para trás. Ou seja, são regras para poder te enquadrar de uma determinada maneira. Renata, como que era essa questão do corpo? Havia dicas. Você voltou das férias, eu só, olha, vamos esperar para usar determinada roupa. Era como se estivesse um acordo tácito de que precisaria manter aquele determinado padrão. E como todas as pessoas sabem, televisão engorda, as pessoas aparentam sempre 6, 7, 8 quilos a mais. Eu sofri muito com isso, eu não vou mentir, eu sofri muito com isso, porque às vezes quando as pessoas me reconheciam na rua, algumas falavam assim, gente, mas você não é tão gorda, não é gordona como está na TV. Primeiro que elas achavam que elas tinham esse direito de comentar sobre você, sobre o seu corpo. E o espanto, que ainda mais o enquadramento naquela época era esse enquadramento, né? Essa parte de cima. Então, eu por um determinado período, eu muito incomodada com isso, eu achava que eu tinha que estudar, ler, eu ia receber o entrevistado X, é claro que a gente tem que se preparar, mas eu me preparava além do normal. Eu achava assim, se eu for muito, muito, muito inteligente, será que vão parar com esse tipo de coisa? Será que vão parar de se importar com o meu corpo? Então isso é muito cruel. Sim. Sabe? Isso é muito cruel, porque eu fiz jornalismo, eu fiz comunicação, eu fiz especialização em comunicação, então eu estava ali pelo jornalismo, para o jornalismo, pela notícia, para ser um elo mesmo, para ser uma voz da comunidade, e não para exibir um determinado padrão, mesmo porque são multifatores, e esse caminho da autoaceitação, ele é muito complicado. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou dizer que ao fazer essa pesquisa, porque quando você estuda o passado, você joga a luz sobre o presente, dá sentido ao que está acontecendo, eu não vou dizer que eu estou livre, não estou. Há determinados momentos que eu fico extremamente angustiada com quilinhos a mais, com uma ruga que aparece, porque nós fomos educadas para amar ou odiar um determinado tipo de corpo. E não é do dia para a noite que a gente resolve isso. Mas você acha, enquanto você criou feministas, enquanto mãe, você também conseguiu passar isso, principalmente depois da pesquisa? Ou não? Assim, você acha que é mais difícil? Assim? Eu acho, Jussara, que é uma luta diária. Primeiro comigo mesma, de eu tentar ser gentil comigo mesma. E agora, o meu olhar com as mulheres que me cercam, ele mudou muito. De tentar levar essa compreensão e de tentar explicar por que nós estamos nessa situação.
de olhar para o espelho e achar que está fracassada, que está desleixada. E também eu estou achando muito interessante o diálogo com várias outras mulheres. É claro que a gente está falando de um espaço muito de privilégio, né, de pessoas que podem escolher, mas eu estou achando muito bacana isso. Eu tenho amigas na minha idade que optaram por não pintar mais o cabelo. Ou então, não, vou voltar a pintar, sabe? Ter escolhas, ter né? Ter escolhas e você poder... Aquela história mesmo, né? A gente tentar ser livre, eu acho que... Mas é um aprendizado, viu? É dia após dia essa construção. Eu acho que o mais difícil nessa construção é o deixar de competir, né? Porque nessas conversas que a gente tem, quando você fala dessa questão... Depois também que eu cheguei aqui na universidade, eu comecei a ver essa questão do feminismo também... Tem tanta coisa que está dentro da nossa cabeça, por exemplo, essa questão da competição, que a todo tempo eles colocaram isso pra gente, que é uma coisa muito limitante, né? Em vez de eu tentar subir com você, eu tentar subir acima de você, né? Então eu vejo muito isso, que nas nossas amizades... Por isso que às vezes muita gente fala, eu prefiro ter amigo homem, porque o homem, eles não são ensinados a competir com a outra. Só olha, a sua amiguinha é mais bonitinha, a sua amiguinha, olha como é que a sua amiguinha senta e você não, olha como a sua amiguinha faz e você não. Então a gente foi muito ensinado, e muitas mulheres falam que preferem ser amigas de homens, né? Que eu acho que tá errado nesse sentido de... a gente tem que, na realidade, refazer as nossas próprias amizades e pensar nas nossas próprias atitudes, porque aquela invejosa que você fala que é a sua amiga, às vezes você também sente um pouco, porque a gente foi ensinada Nós somos ensinadas a competir, não é nem sentir inveja, é competir. Sim. Eu tenho que ser mais bonita que ela, mais bem vestida, qual que é a finalidade disso lá atrás? Hoje em dia a gente pensa nisso, mas é o casamento, né? Então eu tinha que ser mais bonita. Você sabe um exercício que eu tenho feito comigo e que tem funcionado muito bem? Eu pego fotos antigas minhas, da época da TV, em outras épocas, e de momentos que eu era extremamente cruel comigo mesma, com a minha imagem, que eu achava que estava tudo horrível, não queria ver, e eu olho para aquelas fotos e eu falo, gente, eu estava bonita. Olha como eu estava bem aqui. Por que eu não me enxergava dessa forma? O que aconteceu que eu não estava vendo? Então, eu estou revisitando estas imagens minhas para eu poder me amar mais, sabe? Sim. Parece que é um clichêzão, mas tem me feito muito bem esse exercício. Mas eu acho que é um exercício muito bom para todo mundo fazer assim. Eu tive um processo, claro... eu sou uma pessoa muito alta, pra quem tá nos ouvindo, não tá nos acompanhando no stream, eu sou uma pessoa que tem 2 metros de altura. Então, assim, por muito tempo eu não saí da casa dos 60 quilos. Então, pensa, um cara de 2 metros de altura com 60 quilos é muito magro. E aí, hoje, 4 anos depois, enfim, eu revisito e vejo como eu fui cruel comigo mesmo. E a gente é muito cruel consigo. Muito. Assim, de ter vergonha de, por exemplo, eu fui ver umas fotos, tipo assim, de clube. Fui pro clube com os pais, tá eu lá de camiseta e sunga, porque eu tinha vergonha. Então, e tem coisas que só a gente que vê, né? Sim, tem gente que não tá nem importando se você tá magro, se tá... Mas você se cobra ao ponto, igual vocês falaram, de se machucar. E aí quando você revisita aquilo, você pensa, cara, por quê? É a educação do corpo. A educação do corpo. E ela está em todas as instâncias. Eu trouxe aqui o meu recorte, a imprensa do século XX, mas ela está em todos os lugares, em todas as instâncias. Esses discursos circulam nas igrejas, nas famílias, nas escolas, nos ambientes de trabalho. Eu trouxe um recorte. Sim. Isso, e falando nessa questão do recorte também, o meu recorte é um pouco diferente, né? Porque eu sou uma menina negra, né? Eu era uma criança negra. E aí o que ele falou muito era isso, né? O que ficava pra mim naquela época, né? Eu lembro que eu sempre quis ser jornalista, mexer com comunicação, na realidade. Sempre quis trabalhar com comunicação. Então, eu tenho uma memória pra mim muito... que eu revisitando algumas fotos também de quando eu era criança, como eu era cruel comigo mesma até enquanto criança, que quando eu falava que queria ser jornalista, que não existia. Então a pessoa falava assim, você quer ser jornalista? Mas não existe ninguém como você na televisão, você não vai conseguir. Por quê? Porque é muito cruel com a mulher. A mulher que aparecia na TV também era essa mulher branca, magra, do cabelo extremamente, né? Porque o meu cabelo aqui tá quimicamente tratado, mas meu cabelo normal, né? O cabelo que eu nasci com ele,
Não é o cabelo que a televisão até pouco tempo admitia, né? A gente vê agora outras apresentadoras, né, que permite ter o cabelo que tem, mas eu já fui várias vezes, por exemplo, em médicos e também, depois que eu fui para fazer faculdade, fui em endocrinologistas que falavam comigo assim, que do jeito que eu tava, ninguém na televisão ia me querer. Entendeu? Então, às vezes as pessoas que estão ao nosso redor falam isso também. Então, nessa trajetória, né, nas nossas trajetórias, que assim, a gente tá falando de recortes aqui, né? Então, deixar bem claro para quem tá ouvindo, né? A gente, quem tá assistindo, que a gente tá falando do recorte do livro da Renata, que existem vários feminismos, né? Várias entradas. Então, eu tô aqui expondo um pouco dessa minha memória, né? E eu acho importante eu estar aqui, eu acho importante todas essas mulheres que estão na televisão também, todas, assim, porque agora a gente vê uma coisa mais plural. Para aquela pessoa que amanhã ou depois quiser também ser jornalista, né? Quiser acessar outros lugares, né? Então, é tão importante a identificação. Exato. Para as pessoas poderem se identificar. A gente vê algumas marcas, inclusive, tipo assim, de produção de filme, que estão começando a inserir novas princesas e modelos. A gente direto vê o vídeo de uma criança e nossa, mamãe, olha, finalmente tem uma princesa que é como eu. Eu sempre me emociono com Porque é isso, faltava essa identificação. Acho que Jussara colocou muito bem a questão do jornalismo também. Existe essa falta de identificação. A gente está caminhando. Eu, particularmente, penso que ainda há passos lentos dentro do movimento que a gente tem. Isso já poderia ter acontecido há muito tempo. Mas eu acho que a identificação é um fator chave, assim, para as pessoas entenderem que elas também podem. Porque eu imagino que para você deve ter sido muito difícil superar essas várias barreiras, que provavelmente você não entrou nem na metade daqui que você passou, para se tornar uma jornalista. Porque não houve uma identificação ao longo desse processo. Assim como para mim também, que era muito difícil. Então, eu acho que é igual você falou, vários recortes. E falando em recortes... E emoções, a gente queria trazer um videozinho de uma pessoa muito especial que te acompanhou durante esse processo. A gente vai convidar todo mundo que está nos assistindo para assistir e quem está ouvindo a gente de casa também para acompanhar essa declaração aí que foi muito importante para a gente. Pode rodar aí, produção. Bem, falar do trabalho da Renata Neiva é um prazer imenso para mim. Renata é uma pesquisadora pela qual eu tenho o maior respeito, uma pessoa que eu conheço desde os tempos de mestrado. Acompanhei o desenvolvimento da pesquisa de mestrado sobre a Clarice Lispector, as escritas femininas da Clarice e as análises preciosas que a Renata fez naquele momento, entrevistando historiadoras de ponta e situando a escrita jornalística da Clarice numa tradição de escrita de mulheres para mulheres. O doutorado da Renata acaba de virar livro, Pedagogias da Beleza, e é um doutorado de fôlego, é uma pesquisa que coroa, na verdade, uma trajetória iniciada já há bastante tempo. É uma alegria para a FACED, é uma alegria para a linha de pesquisa História e Historiografia da Educação, que esse trabalho esteja se disseminando, né, Brasil afora. Um beijo, Renata. Alegria para mim. A gente teve esse encontro, Raquel Dicínio de Campos, historiadora, e foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, e a gente agradece sempre quando a gente se encontra, por esse encontro mesmo que aconteceu. A gente fala que é um encontro de vida, porque eu sei de relatos de pessoas que não tiveram a sorte de ter uma orientadora como eu tive, me pegou pela mão, me mostrou o caminho, me apontou os caminhos e depois deixou que eu fosse, né? Ela sempre respeitou muito as minhas escolhas, mas ao mesmo tempo ali, sempre por perto e sempre me incentivando a voar mais. E se Pedagogias da Beleza hoje virou um livro, foi por causa da Raquel, porque ela que falou, olha, nós vamos enviar essa tese para um conselho editorial, porque a tese está bacana, porque eu mesma eu não acreditava que podia. Eu não sei se é porque eu muito tempo em redação, então a vida acadêmica para mim era tudo muito novo, eu comecei isso depois de um certo tempo, eu não acreditava muito. E ela falou, não, vamos fazer acontecer, ela mesma mandou, a coisa deu certo e eu estou tendo vários relatos de pessoas que estão lendo,
de algumas universidades que já estão utilizando o livro, como a PUC do Rio. Então eu fico imensamente feliz, imensamente grata a Raquel Dicine por ter sido muito mais do que minha orientadora. A Raquel Dicine hoje ela é a minha amiga e é uma das mulheres que mais me inspiram aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Porque quem teve aula com ela sabe do que eu estou falando. Ela nasceu para dar aula, ela nasceu para ensinar, ela faz isso com gosto, com paixão, com encantamento. Bom, a gente também já está caminhando, né, para o fim do nosso episódio do podcast. E aí eu queria também, Paga, o nosso momento do biscoito primeiro, né? Obviamente. Eu queria que você falasse onde que eu encontro o seu livro, se eu quiser comprar, se eu quiser adquirir. O livro, ele é da editora da Universidade Federal de Uberlândia, da Edufo, então pode ser adquirido pelo portal edufo, né, .uf.br, e está lá, www.edufo.ufo.br. O livro está fresquinho e vai ser um prazer que ele circule entre mais e mais mulheres, principalmente os homens também podem ler. Sim, vale a pena, galera. Mas para que as mulheres entendam, né, de onde saíram tantas receitas. A gente vai colocar o link, então, na descrição, né, do vídeo, para quem estiver ouvindo o podcast, a gente vai colocar o link também na descrição do podcast. Outra coisa também, eu queria que a gente terminasse aqui, cada um com uma dica. Então, a minha dica, como eu estou nesse momento de maternidade, seria um filme. É o filme do Shrek, que eu já assisti umas 300 vezes. Então, o primeiro filme, que fala um pouco sobre essa questão que eu acho que foi a grande virada da Disney, né, com relação às princesas, que em vez da Princesa Encantada. Isso, da Princesa Encantada ser aquela coisa delicada. Então tem tudo, né? Assim, pra quem gosta de filme, que ainda não assistiu, né? Que é muito difícil. E recente, que a minha dica também continuará sendo filmes infantis, é o filme que ganhou o Oscar, né, agora, que é da família Madrigal, eu esqueci o nome, é Encanto. Acho que é Encanto. E ele também fala sobre essa representatividade, né, então fala sobre a imigração, né, fala sobre uma criança hispânica, né, uma criança latina na realidade, então eu acho bem interessante. E qual que é a sua dica, Renata? Eu quero trazer uma autora, Rebecca Solnit. Um dos livros é A Mãe de Todas as Perguntas, mas ela tem vários outros livros. É uma das grandes feministas contemporâneas. E a Rebecca, ela fala muito sobre essa questão de por que os homens nos interrompem tanto, o que os homens nos ensinam tanto e por que isso continua, né? Então é muito interessante o texto dela, que ela traz um embasamento fantástico para os feminismos. Vou dar uma dica tão assim, porque acabei de sair de um movimento de pesquisa, mas eu acho que eu vou deixar um filme infantil também. Já vou embarcar na da Jussara, agora eu virei padrinho, então tenho que dar dicas para as crianças também crescerem. Então eu vou indicar Moana, que eu acho que é maravilhoso, foi um dos primeiros aí que teve uma princesa guerreira. Também tem Valente também, é um ótimo filme, que é uma princesa guerreira e que ela exatamente tenta fazer isso durante todo o desenho, né? Que é ir contra os padrões daquela época. Se eu não me engano, ela é de uma geração viking ali, que ela tinha que ser uma dama. Eu acho que o enredo geral da história é ela sendo prometida para vários casais, mas não rolou lá, e vocês assistem que vale a pena. Renata, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse um último recado pro pessoal que está nos assistindo e ouvindo agora por streaming. Poderiam ser muitos os recados, mas como um amigo meu me disse outro dia, você já reparou que quando você vai falar do livro, você também às vezes se coloca como conselheira, assim como as colunistas femininas do Correio da Manhã? É verdade. Então eu vou trazer uma pequena dica para as pessoas. O corpo do outro não te diz respeito. Nem se ele está mais magro, nem se ele está mais gordo, nem se ele envelheceu. A pessoa sabe quando ela emagreceu, a pessoa sabe quando ela engordou. Então, poupe o seu comentário, que com certeza você vai dar um passo a mais aí, rumo à evolução e o respeito ao outro. Essa é uma dica. Um ensinamento de milhões, né, queridos? Exato. É sobre isso. Bom, pessoal, a gente tá ficando por aqui, mas antes é muito importante. Não se esqueçam de seguir a Universidade Federal de Uberlândia no seu Instagram, porque a gente adora um biscoito e lá a gente posta
muitas informações sobre as produções acadêmicas, científicas, enfim, pesquisa. A gente tenta inovar, vocês vão ver que a nossa rede social, ó, é chuchu. É só seguir lá, @ufo_oficial. Quais outros meios, Jussara? A gente também tem o Facebook, que é o Facebook/Comunicação UFO. A gente vai colocar também os links na descrição. Lembrando que aqui no YouTube, né, na plataforma também, você vê todos os vídeos que a diretoria de comunicação produz, né? Então, a gente está toda semana aqui e vai lá no nosso Instagram, no nosso Twitter também, que é @ufo_oficial, para saber qual que vai ser o programa da semana que vem. Isso mesmo. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Muito obrigado e até semana que vem. Até semana que vem.